Eduardo Gabardo. 12:03, no ar com Esportes ao meio-dia, deste domingo 26 de junho. Vem aí uma grande terça-feira de jogos da dupla Grenal. Começamos com o primeiro destaque do Inter, que vai ao Chile enfrentar o Colo-Colo. Felipe Duarte. Lateral direito Bustos tem lesão diagnosticada e desfalcará o Inter no jogo de ida contra o Colo-Colo. Atacante Pedro Henrique é preservado no treino deste domingo e vai passar por um último teste amanhã para saber se viaja ao Chile. Enquanto isso, em São Paulo, Corinthians adota cautela, mas admite negócio avançado com o Yuri Alberto. É terça-feira de Copa Sul-Americana para o Internacional. E o Grêmio joga contra o Londrina. E olha que os resultados paralelos estão ajudando. Simon Bianchini. Daqui a pouco a gente vai explicar porque o Náutico está batendo o Tombense em Minas Gerais e vai ajudando o Grêmio a permanecer no G4 da segunda divisão. Para a partida de terça, Gabardo, contra o Londrina na Arena, Vila Sante e Rodrigues podem ser as novidades. Ferreira vai passar por novo teste para saber se pelo menos ficará no banco de reservas. O principal mistério no ambiente do Grêmio é referente ao esquema. Se vai ser mantido a formação com 3 zagueiros ou então uma equipe mais ofensiva será colocada em campo pelo técnico Roger Machado. E amanhã o Grêmio deve finalmente apresentar Lucas Leiva. É uma terça-feira de Colo-Colo e Inter, lá no Chile, e Grêmio e Londrina, aqui na Arena em Porto Alegre. Portanto, uma terça-feira muito importante para a dupla Grenal. Bom, a gente vai dar uma atualizada ao longo do programa também sobre as trocas de técnicos da Série B. Técnico caindo no Bahia, técnico caindo no Sport, os adversários diretos do Grêmio, hein? Quem será que vem aí? Bom, e na Série A, ontem uma virada do Atlético Mineiro no final contra o Fortaleza, hoje tem jogo do Juventude, enfim, muita coisa pra gente informar e debater aqui em Esportes ao meio-dia. O convidado de hoje no programa é Maurício Saraiva. Tudo bem, Maurício? Como é que vai, Eduardo? Bom domingo pra gente. Bom domingo com solzinho, né? Meio friozinho, mas com solzinho. Mas... solzinhozinho. Maurício, pô, os resultados paralelos estão ajudando o Grêmio. Agora eu fiquei impressionado com as notícias de demissões de técnicos na Série B, que daqui a pouco a gente vai ampliar aqui, né? Guto Ferreira, Gilmar Dalpozo, todo mundo caindo, hein? É por isso que esse seu amigo diz desde antes de começar o campeonato e insistiu dizer ao longo da Série B que o Grêmio sobe mesmo que não traga ninguém. E essa realidade nós nunca vamos saber se confirmaria no final do ano ou não, porque o Grêmio já está trazendo reforços, né? Tirando o Tassiano, que é seu e volta, mas o Guilherme, o atacante, que foi feito no Grêmio, mas vem da Arábia, é reforço. E o Lucas Leiva, que foi feito no Grêmio, mas vem do mercado exterior, é reforço também. E ainda se cogita pelo menos mais um lateral direito e um homem de meio de campo. Então o Grêmio se reforça sobre a base que por si só já seria candidata e mais do que isso estaria presente ao final do ano entre o G4. Não estou dizendo de campeão, porque sequer tenho certeza que o Grêmio quer ser bicampeão da Série B. Eu estou falando é estar entre os 4 que sobem. E quanto mais os resultados avançam, as rodadas avançam, Eduardo, o Sport perde ponto em casa. O Tombense está fazendo o papel que o Tombense fez a sua história inteira, com todo o respeito que merece, mas do Tombense você não vai dizer assim, olha, joga em casa e é favorito. Não, o Tombense tem limitações dramáticas. O Bahia, que vinha fazendo campanha em casa, muito no upa-upa da sua torcida, recentemente se atrapalha perdendo um jogo por lance e um jogo por sorteio. Do jeito que nós somos aqui, tchau Guto. No Sport, tchau Gilmar, e o Grêmio dentro do G4, podendo inclusive abrir vantagem sobre os demais. Vem uma semana importante pela frente pro Grêmio, hein? Se o Grêmio ganhar do Londrina, depois tem um confronto direto contra o Bahia lá em Salvador no final de semana. O Maurício fica com a gente aqui. Estreando o treinador, o Bahia. Ah, certamente. Estreando o novo técnico. Que jogo, hein? Domingo lá em Salvador, próximo domingo, Bahia e Grêmio. Mas antes tem Grêmio e Londrina aqui em Porto Alegre. E a gente vai falar com o Maurício bastante sobre o Inter também, a rodada da Série A e o Inter terminando a rodada entre os 4 melhores, né? Por enquanto o Inter está em 4º lugar. A direção do programa é do Lucas Arruda. Da equipe técnica é Rudinei Augusto, Moavessa e Paulo Fernando Rodrigues. Depois do intervalo tem tudo sobre a dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia. Meio-dia e 11 de volta com o Esportes ao meio-dia. Vai construir ou reformar? As melhores ferramentas e equipamentos estão na Ferramentas Gerais. Prosalto sempre o melhor negócio.
Promoção Todos na Torcida. Compre com cartão Unicred Visa e concorra a prêmios. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com. Deixa eu dar uma atualizada aqui na temperatura. Em Porto Alegre, agora nós temos 12 graus. Solzinho tá aí, né? Mas não tá muito quente, não. Agora subiu para 13. Hora de dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia. Lucas Arruda. Ferramentas de Tools na mão de quem faz. Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Eu já começo com o Inter, Felipe Duarte. Hoje pela manhã teve treino. O Inter vai pro Chile e sem o lateral direito titular, Felipe. Gabardo, essa é a principal notícia da manhã. O Inter treinou nessa manhã no CT Parque Gigante, algumas ausências no campo. As outras eu vou explicar logo em seguida. Mas o Fabrício Bustos é a principal ausência, era um temor que o Inter tinha. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Curitiba, na vitória por 3-0. E naquele momento, né, ele se arrastou para fora do campo, acusando uma dor no posterior da coxa. O Inter informou hoje que é uma lesão leve, inicialmente leve, mas que vai ter que ficar de fora por uma semana. Dessa forma, o Bustos não só fica de fora do jogo contra o Colo-Colo, não integra a delegação que viaja amanhã à tarde para Santiago, no Chile, como também deve perder o jogo contra o Ceará, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está agendado para o próximo fim de semana. Portanto, o Bustos vai ser preparado para o duelo de volta contra o Colo-Colo, que acontece aqui no Beira-Rio, mas amanhã não integra a delegação. Uma outra ausência no campo que também preocupa é a de Pedro Henrique, jogador que foi escolhido por nós aqui na Rádio Gaúcho o melhor em campo na vitória sobre o Curitiba. Tem sido o substituto imediato do Wanderson, que já está fora, era um diferencial do time Wanderson, né? Se lesionou, está fora. Pedro Henrique, substituto, entrou bem, também passa por uma situação de observação. Ele sofreu um pisão no tornozelo direito que ocasionou uma pequena entorse. No treino de hoje ele foi preservado. Amanhã tem treino pela manhã com portões fechados, então a gente não vai saber se o Pedro Henrique vai participar dessa atividade ou não. E à tarde a viagem, onde certamente o Inter vai divulgar a lista de relacionados, para a gente saber se o Pedro Henrique vai viajar ou não. Se o Pedro Henrique não atuar, bom, aí a lista de dúvidas aumenta, né, Gabardo? Vamos começar pela lateral direita. O Bustos não joga. O Heitor é o substituto natural. Foi assim contra o Curitiba. Mas pode aparecer o Gabriel Mercado por ali. O Gabriel Mercado já foi lateral em outras ocasiões. Então, Heitor ou Mercado são as dúvidas. Para o ataque, se o Pedro Henrique não atuar, 4 jogadores, forçando bem a barra, brigariam por essa posição. Tyson, que voltou ao Inter como um meia atacante, não exatamente como um ponta, na posição que o Pedro Henrique vem jogando. O David, que já foi improvisado como centroavante, mas a posição de origem dele é atacante de lado de campo. O Maurício, que é um meia que joga aberto pelo lado. E até o Caio Vidal, que, colocando assim no papel, é o único ponteiro do elenco do Inter à disposição do Mano, se o Pedro Henrique não jogar. Então são esses 4 jogadores à disposição. No entanto, a dupla, os primeiros 2 jogadores que eu citei, Tyson e David, também não trabalharam hoje, Gabardo. Foram preservados, fizeram uma atividade reservada na academia do CT Parque Gigante. Pelo que passaram, não são dúvidas para o jogo, para a viagem, é mais uma preservação do Mano para poder contar com ambos. Sim. Ô Felipe, eu quero que você passe daqui a pouco esta projeção de time do Inter para o jogo de terça-feira, 9h30, lá no Chile, porque eu quero ouvir o Maurício, que é sobre isso. Mas antes, deixa eu só colocar no ar aqui com o Simon Bianchini um fato inusitado que acaba de acontecer no jogo da Série B. Tombense e Náutico. O Náutico está ganhando por 1-0 com 10 minutos do segundo tempo. Aí o goleiro do Náutico, que é o Lucas Perry, se atrapalhou todo. Ô Simon, o que o goleiro do Náutico fez? Eu estou acompanhando essa partida até para passar o noticiário do Grêmio, mas também agora analisando a arbitragem. O que aconteceu? Falta fora da área pro Náutico. Falta no campo defensivo. O Lucas Perry foi colocar a bola em jogo. Sim, era tão no campo defensivo que o goleiro ia cobrar falta, né? Ele acabou escorregando, deu o toque de recomeço da partida, o atacante do Tombense estava próximo ao lance, não atrapalhou, né? Não foi algo que foi premeditado para atrapalhar o goleiro, foi um acidente, só que vendo a aproximação e o atacante ia pegar a bola, o goleiro do Náutico teve que dar um balão para frente, dando aquele tradicional 2 toques na linguagem popular.
Com isso, cartão amarelo foi aplicado no campo. O VAR sugeriu a revisão porque não tinha mais ninguém atrás. O atacante ia ficar em condições de marcar o gol. Era uma chance clara e iminente gol. Com isso, o VAR sugeriu a revisão, o juiz anulou o amarelo e aplicou o vermelho para o jogador do Náutico. Muita reclamação. Sabe aquele Jean Carlos que foi para cima da árbitra na final do Pernambucano? Sim. Ele também foi para cima do juiz, não com a mesma veemência, né, Gabardo? Mas recebeu cartão amarelo. E agora o Náutico tem 1 a menos, uma falta que não é uma falta tão perigosa assim, mas quase que o time do interior de Minas empata num lance bizarro do Lucas Perry. Então o Náutico fica agora com um jogador a menos em campo, tá ganhando o jogo por 1-0, que é um bom resultado pro Grêmio, mas o goleiro fez uma atrapalhada, escorregou na hora de cobrar a falta, bateu com o joelho na bola, levantou, aí chutou a bola, ou seja, 2 toques, cartão vermelho pro goleiro do Náutico. Que atrapalhada! Ô Felipe Duarte, e a projeção de time do Inter para enfrentar o Colo-Colo, terça-feira, Copa Sul-Americana lá em Santiago. Vamos lá, vou colocar 2 dúvidas, tá? Uma no setor defensivo e a outra no setor ofensivo, como eu havia explicado. Daniel no gol, já começa na lateral direita, né? Heitor ou Mercado, Bustos está fora. Rodrigo Moledo, Vitão e René treinou mais uma vez, então está à disposição do Mano. Está recuperado daquela lesão muscular. No meio-campo, Gabriel e Edenilson, a dupla de volantes. A linha de 3 do meio-campo, com Pedro Henrique pelo lado direito. Se ele não tiver condição, aí são inúmeras possibilidades. David, Tyson, Maurício ou Caio Vidal. Eu colocaria o Caio Vidal aqui até por respeito ao atleta, porque é da posição dele, mas não acredito que ele vai iniciar a partida. Alan Patrick, que também trabalhou hoje com bola, está recuperado de um desconforto na coxa e havia apresentado sintomas gripais, está liberado pelo departamento médico. E Carlos de Pena. No ataque, Alexandre Alemão. O Maurício Saraiva tem retornos importantes desse time do Inter, né? Alan Patrick, por exemplo, tem o René, mas também tem desfalques igualmente importantes, o Bustos e essa situação do Pedro Henrique aí que tem que ser observada, né? Pela relevância do Alan Patrick, eu tenho a impressão que o Inter só o coloca titular na terça-feira se tiver a mais absoluta certeza de que não há risco de uma nova ruptura muscular, de uma lesão, estiramento, desconforto, o nome que a gente dê. Porque lesão muscular para um jogador da raridade do Alan Patrick, se vier por a chamada recidiva, né, se é uma segunda lesão em cima da primeira, com um curto espaço de tempo, você pode perder o jogador por mais de 1 mês. Então a impressão que tenho, de tudo que já fiz de setor, lá nos tempos antanhos, lá de trás, antanhos é bonito para um domingo, né? Mas muito para trás, assim, é que qualquer lesão muscular, ainda mais hoje, né, com todo o aparato fisiológico disponível, o cara vendo uma lesão muscular e é um jogador muito importante, se você não tiver certeza de que ele está 100%, ele não vai para o jogo. Ele pode até viajar, mas não vai para o jogo. É algo que o Inter define entre a segunda e a terça-feira. Do jeito que o Tyson jogou bem na sexta, isso não chega a ser um problema. Da mesma forma, concordo com o Felipe que o Gabriel Mercado seria até mais candidato que o Heitor, porque ele pode ser um lateral direito naturalmente, não é uma improvisação, não é uma invenção. O Mano já disse que não gosta de improvisar. O Gabriel não é uma improvisação no lado direito, é uma posição que ele também joga. E lá do Pedro Henrique, me parece natural que o David, que tem a admiração do treinador, jogue na posição que é a dele de verdade, né? Onde ele pode dar uma resposta muito melhor do que a resposta que ele tentava dar numa posição que ele não domina, que é ser o último homem de um ataque. Então o David voltaria naturalmente. E o alemão, eu imagino, eu quero crer que depois de dar um passe para gol e fazer um gol, nós não vamos discutir que o alemão é titular do ataque do Inter, né? Ninguém está chamando de um jogador pronto, de um jogador que vá para a seleção em 1 mês. Eu estou dizendo que nas características de um 9, de ser o jogador terminal que faça gol, o alemão está bem à frente do David. Verdade. Pô, só o que falta o David voltar como centroavante desse jogo aí, né? Puxa vida. Aliás, sobre isso, né, Gabardo, o Inter segue em busca de um camisa 9, de um centroavante, é a grande prioridade, né, nessa abertura de janela de transferências. Existiu uma negociação muito encaminhada, pelo menos assim o Inter imaginava, com o Yuri Alberto. Surgiu o Corinthians, que atravessou o negócio e apresentou uma proposta até superior. Ontem até tu pode trazer mais detalhes, né, Gabardo? Tu trouxeste na tua coluna que o Inter igualou a proposta oferecida pelo Corinthians, mas agora pesa o desejo do atleta, né? Ele tem uma filha que mora no interior de São Paulo. Então jogar em São Paulo, vestir a camisa do Corinthians, deixaria ele mais próximo da família. O Yuri Alberto não é gaúcho, né? Não tem uma identificação com o Inter, mesmo que tenha jogado aqui até o início desse ano. Então,
a opção dele seria jogar no Corinthians. E o Clube Paulista oferece ao Zenit da Rússia uma troca, né, pelo empréstimo. O Yuri Alberto vem assinando por um empréstimo então até julho do ano que vem, e em troca para a Rússia vão o goleiro Ivan e o meio-campista Gustavo Mantuan. Essa é uma negociação que parece muito bem encaminhada. O presidente do Corinthians ontem, o Duílio Monteiro Alves, adotou uma certa cautela ao abordar o assunto, foi questionado sobre o assunto, disse, olha, não vou falar sobre o negócio que não fechou, mas é um jogador de altíssimo nível e a gente sim tem interesse nele. Pois é, Felipe, o que me passaram no Inter é que a direção colorada fez, o Maurício, uma reengenharia financeira para apresentar uma proposta na casa de R$1 milhão por mês para o Yuri Alberto voltar para o Inter. Mas eu acho que o que está pesando nesse momento aí para o jogador é a visibilidade, né, do Corinthians, né? O salário é o mesmo, mas a visibilidade de uma Copa Libertadores da América. Se o Corinthians passar pelo Boca, ele poderá jogar fase de quartas de final. Copa do Brasil, o Corinthians já está na fase de quartas de final, meteu 4 no jogo de ida contra o Santos nas oitavas. Está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, com todo o apelo popular que se tem, né? Claro que eu acho que o Yuri não tem chance nenhuma de ir para a Copa do Mundo, mas certamente ele deve estar sonhando com isso. E está vendo no Corinthians uma possibilidade, né, Maurício? Agora, concordo com você ponta a ponta. Eu só estou impactado, até positivamente, porque eu vou partir desse princípio, que o Internacional tenha conseguido uma reengenharia onde ele pode oferecer R$1 milhão por mês para o Yuri Alberto, com a certeza, Eduardo, de que não vai acontecer de novo o que aconteceu 30 dias atrás. Porque numa primeira vez tem o atraso, tem a paralisação, pagam-se 2 meses dos 3 atrasados, logo haveria ainda uma pendência, é preciso saná-la em algum momento, e agora você faz uma oferta de R$1 milhão por mês para um jogador. Se eu sou jogador do Internacional que já estou no elenco, eu fico assim, rapaz, como esse dinheiro apareceu rápido, hein? Há 1 mês aqui a gente estava com 3 meses de direito de imagem atrasado. Agora o Inter está conseguindo botar R$1 milhão por mês no Yuri Alberto. Tenho certeza que não vai atrasar de novo. É claro isso, né, Eduardo? Sim. Aí eu vou na figura que o Rodrigo Oliveira fez fora do ar e eu disse, Rodrigo, vou usar a tua tese e vou te dar o crédito. Entre você garantir mês de 30 dias a quem já está aqui e contratar jogador com o risco de que aquele atraso volte a acontecer, com consequências imprevisíveis, dê 30 dias certos ao seu elenco. Pague em dia o seu elenco. E não corra o risco de trazer um grande jogador por um valor enorme e este mesmo jogador e os outros que já estavam no elenco sofrerem atrasos outra vez. Porque o que isso impacta na motivação, na concentração do trabalho, é enorme. O cara perde de propósito, está atrasado. Não, é só você se colocar na situação da pessoa. Você está com o seu salário atrasado, você passa a ter preocupações, você fica preocupado quando é que o dinheiro entra, com o dinheiro que tem que sair por boleto que você tem que pagar, cada um na sua dimensão. Então é claro que impacta a sua concentração receber atrasado. O maior reforço é pagamento de 30 em 30 dias, Eduardo. Sim. 12h24, vamos pro Grêmio. Do Inter pro Grêmio. Então, ô Maurício, que cardápio terça-feira, hein? Terça-feira, 7 da noite. Terça-feira gorda. Não tem jogo da dupla Grenal nesse final de semana. Claro que tem muita bola rolando. Hoje a Gaúcha vai transmitir 2 jogos hoje à tarde. Daqui a pouco eu informo aqui. Mas terça-feira tem 7 da noite. Grêmio e Londrina e 9h30. Tô nessa aí. Tá nessa? Boa. Tô nessa. E 9h30 Colo-Colo e Inter. Que é terça-feira. Simon Bianchini, os resultados paralelos estão ajudando o Grêmio. Olha que nessa rodada o Grêmio não foi bem. Empatou fora de casa contra o CSA, jogou mal, mas o Sport empatou contra o Brusque. O Bahia perdeu em casa para o Novo Horizontino. Tombense está perdendo agora. O fato, Simon, é que o Grêmio está mantido no G4 e poderá alcançar o Bahia até o próximo domingo, quando tem um confronto direto lá em Salvador. Começou mal na quinta-feira, né, Gabardo? Na sexta teve vitória do Vasco, mas o sábado e, por enquanto, o domingo estão sendo positivos para o Grêmio. Por conta do tropeço do Bahia, do Sport. O Sport ficou no empate em casa com o Brusque, o Bahia perdeu para o Novo Horizontino. Ambos os times nordestinos trocaram seus respectivos treinadores. E agora, por enquanto, o Tombense vai empatando em casa com o Náutico, vai perdendo em casa por 1-0, mas está na pressão e está com um jogador a mais, a gente segue acompanhando. No máximo, o Tombense vai encostar na pontuação do Grêmio. É muito difícil, né, Gabardo? Faltando 30 minutos para a partida acabar, que o Tombense tire 5 gols de vantagem e ultrapasse o Grêmio. No máximo, se conseguir a virada,
vai chegar aos mesmos 22 pontos. Mas já é uma sinalização que o Grêmio vai seguir no G4, mesmo não tendo conseguindo um bom resultado como visitante em Alagoas, pelo menos vai ter essa tranquilidade de iniciar, de abrir a 15ª rodada dentro do G4, a gente sabe o quanto isso é importante. Mas o Grêmio espera fazer a sua parte na terça-feira, às 7 horas da noite, diante do Londrina, perante o seu torcedor na Arena. Convoca a torcida, vai ter o Lucas Leiva nas arquibancadas, deve fazer ações com seu novo camisa 15 já no começo dessa semana. Amanhã ele deve ser apresentado para o torcedor e deve estar no estádio. E mesmo assim é um time com reforços caseiros. Muitos jogadores estão sendo liberados pelo departamento médico para ficarem à disposição do técnico Roger Machado nesse momento. Qual é a lista aí, Simon? O treinamento de hoje, só para passar para o ouvinte de esportes ao meio-dia, ele foi aberto na parte do aquecimento. Gabardo, habitualmente, Jeromel e Diego Souza, que são jogadores que já têm mais de 36 anos, o centroavante fez 37 na última semana, os jogadores eles são preservados de algumas atividades, mas não foi o caso. Estiveram presentes já no aquecimento. Junto com eles, jogadores que estavam entregues ao departamento médico, como Thiago Santos, Rodrigues e Vila Sante. O Thiago Santos é reserva, mas Rodrigues e Vila Sante são boas possibilidades para voltarem ao time titular. Um outro nome que é importante, mas tem poucas chances de aparecer na lista para terça, é um nome trabalhado para, quem sabe, ganhar minutagem na reta final, mas principalmente para ser um fator diferencial para o jogo contra o Bahia no segundo tempo, no outro final de semana, um confronto direto na Fonte Nova, próximo domingo, Grêmio e Bahia às 4 horas da tarde. É o Ferreira, camisa 10, tem apenas 2 jogos na Série B, ele já está recuperado, vem treinando e treinando bem, segundo as pessoas do Grêmio, e tem alguma possibilidade de na próxima semana voltar a ficar pelo menos no banco de reservas. Dá para trabalhar um time ou com a manutenção dos 3 zagueiros, ou então a saída de um defensor e a colocação de um meia. É algo que o Roger deixou em aberto. Então esse é o grande mistério. Ou 3 zagueiros, ou 4-2-3-1 de volta desde o começo. E aí, Maurício, o que o Roger precisa fazer terça-feira, Grêmio e Londrina na Arena? O mais essencial é que entre algum jogador de meio campo com trabalho de bola. Se Gabriel Silva, que está arquivado, se Pedro Lucas, que nem jogou, se o Campas, que foi quem entrou e o Grêmio melhorou no meio da semana, alguém meio-campista que tenha tratos à bola, drible, passe bom, vertical, movimentação, alguma velocidade. Isto é mais importante do que tudo. Tanto pode acontecer essa entrada do meio-campista para trabalhar a bola no lugar de um dos zagueiros, como no lugar de um dos velocistas. O que não pode é o Grêmio acreditar que vai passar a Série B inteirinha jogando sem criação. Porque aí cada jogo é um parto de bigorna, Eduardo. Para ganhar no sábado anterior, aqui do Sampaio Corrêa, o Grêmio sofreu. Foi 2-0, quase 3, porque teve um gol anulado, mas se você olhar o jogo e não só o placar, o Grêmio teve sofrimento. O primeiro tempo teve vaia, não é porque o torcedor do Grêmio é mal-humorado. A vaia é porque o Grêmio não criava nada, nem confusão. Logo, o Grêmio tem que tratar essa questão. Enquanto não chega um meia que pode ser contratado, ou o Tassiano mesmo, que faça o área a área, que tem capacidade de chegar na área do adversário, fazer gol, fazia isso com o Renato, mas não dá para você imaginar de novo e sempre 3 zagueiros, 2 alas e o seu meio ser Lucas Silva ou Vidia Sante com o Bitelo. E aí querer que o Bitelo faça armação como se essa fosse a sua natureza, não é. Como diria o Roger, desce atravessado na garganta, mas não é. Sim, olha o sinal marcando 12h30. Já é hora do intervalo. Daqui a pouco o Simon e o Felipe voltam com mais informações da dupla Grenal depois do intervalo. A gente vai falar de Copa do Mundo. O sábado foi de muitos resultados importantes, não só na Série B, como a gente falou, mas na Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem teve uma virada do Atlético Mineiro. Tem muita coisa aqui ainda no programa. Daqui a pouco a gente vai ter no correspondente Gaúcha mais informações, Maurício, sobre uma notícia muito triste deste domingo. A morte do vereador Mauro Zacher, aos 46 anos de idade, em viagem a Fortaleza. Vendo aqui, o prefeito Sebastião Melo já decretou luto oficial em Porto Alegre. O vereador Mauro Zacher, que estava no 5º mandato. Conselheiro do Grêmio. Conselheiro do Grêmio também, né? Pô, que notícia triste, em 46 anos de idade. Daqui a pouco mais informações e no correspondente Gaúcha também tudo sobre o que acabou acontecendo com esta notícia triste do domingo. Intervalo, já voltamos com o Esportes ao meio-dia.
Meio-dia e 33, vai construir ou reformar? As melhores ferramentas e equipamentos estão na Ferramentas Gerais. Brosalto, sempre o melhor negócio. Promoção Todos na Torcida. Compre com o cartão Unicred. Unicred Visa e concorra a prêmios. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com. Lucas Arruda, placar gaúcha. Eu começo com o placar gaúcha aqui, Arruda. 29 minutos do segundo tempo, Tombense 0, Náutico 1. É bom resultado pro Grêmio. Eu não estava vendo esse jogo, Eduardo. Botei agora o campo em que joga a bola emprestado o Tombense é inqualificável. É ruim, né? Meu Deus do céu. Deu uma atrapalhada do goleiro do Náutico, que há pouco informamos, né? Teve bola na trave também, né? Bola na trave. Isso, também um cruzamento. Sabe aquele cruzamento que é um misto de chute? Teve bola na trave do Tombense também. Falando em gramado, não sei se vocês conferiram um vídeo que vazou já da campanha de divulgação do Lucas Leiva no Grêmio. Muitas críticas ao gramado da Arena. Pois é, de novo, né? Mais uma vez. Esse jogo que o Maurício citou, Tombense Náutico, está sendo realizado em Muriaé, que é a cidade onde a Tombense manda os seus jogos na Série B. Lucas, o que a gente teve no sábado, além desse jogo, o que tem hoje? Vamos começar com o Série A do Campeonato Brasileiro? Vamos lá então, Gabardo, porque a Série A do Brasileiro teve o segmento da 14ª rodada ontem, sábado, com alguns jogos importantes. O Atlético Paranaense do Filipão venceu o Bragantino por 4-2 na Baixada em Curitiba. O Atlético, que é terceiro colocado com 24 pontos. O Clássico Paulista, a reedição do jogo da Copa do Brasil entre Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, ficou apenas no 0-0. O Flamengo venceu o América Mineiro no estádio Maracanã 3-0, com destaque para o gol do Arrascaeta e também do Gabigol. E ontem à noite, no encerramento do sábado, o Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 3-2 no estádio Mineirão, e esse jogo que teve emoção até o final, 3-2 de virada para o Galo. Saiu perdendo por 2-0 e conseguiu a vitória nos instantes finais. No jogo do Flamengo, né, Lucas, o gol mais emocionante, assim, foi o do Marinho, porque o Marinho não tinha feito gol no Flamengo desde a estreia, e com o treinador anterior, às vezes, nem no banco estava, e ontem ele fez o gol do tempo lá que ele, nos seus melhores momentos de Santos, né, driblou pra dentro, lado direito, veio vindo com a perna esquerda, bateu rasante, indefensável e tal. No que ele faz o gol, ele já chora, os jogadores já abraçam, foi uma comoção no Maracanã o gol do Marinho. Verdade. Pô, que virada do Atlético Mineiro, hein? Tava perdendo por 2-0, virou pra 3-2. O Série B, Lucas? Na Série B do Brasileiro, Gabardo, ontem nós tivemos a vitória do Criciúma por 1-0 contra o Vila Nova, um lance polêmico envolvendo o lateral esquerdo Marcelo Hermes, um pênalti para o Criciúma, placar final 1-0. Na Fonte Nova, o Bahia perdeu para o Novo Horizontino, também placar de 1-0. Na Ilha do Retiro, o Sport e o Brusque ficaram no 0-0 e tem bola rolando nesse momento, 32 do segundo tempo, 0 para Tombense, 1 para o Náutico. Placar gaúcha? Para Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. E CERS, Unir Ideias, Move o Futuro. Acesse cers.org.br. A tradição é estar ao teu lado. Redmac Construção, Reforma e Decoração. O que está rolando no Twitter, Lucas? Pois é, Gabardo, a repercussão, na verdade, das duas demissões entre ontem e hoje dos times da Série B do Brasileiro, os times que estão ali dentro ou rondando o G4. No Bahia, o técnico Guto Ferreira foi demitido, não resistiu à derrota em casa para o Novo Horizontino, e essa foi a terceira derrota consecutiva do Bahia, ele que até pouco tempo não perdia e nem empatava na Fonte Nova. Pois bem, 3 jogos seguidos sem saber o que é vitória ou empate na Série B, demissão do Guto Ferreira. E no Sport, agora há pouco, a demissão do técnico Gilmar Dalpozo. Não resistiu ao empate sem gols com o Brusque ontem, chegou ao 4º jogo sem vitória e foi a segunda chance consecutiva do Sport, que não conseguiu voltar ao G4 da Série B. Que coisa, hein? Os dois brigando por vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro e demitiram os técnicos. O Boletim de Copa, hora do Boletim de Copa aqui em Esportes ao meio-dia. Vem aí a Copa do Mundo do Catar, Lucas Arruda. E a informação, Gabardo, que vem mexendo com o futebol internacional, informação do portal britânico The Athletic. Cristiano Ronaldo na mira do Chelsea. Ontem, o novo dono do clube londrino, Todd Boehly, se reuniu com Jorge Mendes, empresário do português.
a reunião aconteceu em Portugal para discutir uma possível contratação do atacante, que hoje joga no Manchester United. Aliás, o Cristiano Ronaldo tem apenas mais um ano de contrato em Old Trafford. 37 anos para o português, deve jogar a sua 5ª e última Copa do Mundo no Catar, e vale destacar que há a possibilidade de termos Brasil e Portugal logo nas oitavas de final da Copa. Os destaques de Copa do Mundo para Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Cressol, vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Muito bem, Lucas Arruda. Maurício, você está daqui a pouco no Sábado de Domingo também? Isso aí. Estaremos juntos. Boa. Até daqui a pouco, Maurício. Abraço. Grande abraço. 12:39. Depois do intervalo, tem um comentário de Pedro Ernesto Denardim. 12:42, hora do comentário do Pedro Ernesto Denardim. Fala, Lucas. Para modular cargas, moldando soluções sustentáveis, a Modular sabe o que faz. A FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda 3 vezes seguidas. Vestibular em 5 de julho no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. Oi, Pedro. Olha, Gabardo, do resultado do Grêmio, de 1-1, ele acabou não tendo grandes consequências, porque o Náutico empatou e o Tombense perdeu para o Náutico, sabe? O Sport empatou, aliás, e o Tombense perdeu para o Náutico. Por isso, o Grêmio se conserva no G4, é a 4ª posição, e agora vai precisar ganhar do Londrina, que por sua vez fez uma vitória importante sobre o Guarani de 3-1, treinado pelo Capitão América, o Adilson Batista. Agora vejamos como foi a história do Internacional nesse final de semana. O Inter ganhou, fez os 3 pontos, fez 3-0, teve uma atuação brilhante a atuação do Internacional, bom, mas viu algumas dificuldades no que aconteceu no sábado, porque o jogo do Inter foi na sexta-feira. Por exemplo, o Clube Atlético Mineiro perdia por 2-0 para o Fortaleza e foi incrivelmente buscar uma reabilitação dentro do jogo e deu um vira-vira extraordinário, 3-2. Pois é. O Flamengo ganhou do América. O Flamengo não está lá em cima ainda, mas vai chegar. A gente sabe disso, né? O Clube Atlético Paranaense, treinado pelo Filipão, ganhou 4-2 do Bragantino e já é 3º colocado. Ele passou na frente do Internacional, tá? Então são resultados que não interessam para o Internacional, porque são aqueles que estão ali junto ao time colorado. Mas o Inter ainda também está dentro do G4, é 4º colocado. Dá para dizer que nesse final de semana o panorama de Grêmio Internacional é muito razoável. Que pena que o Inter entregou aquela partida pro Botafogo, estaria com 27 pontos, um atrás do Palmeiras e vice-líder. E o Corinthians só empatou com o Santos também, né? Não avançou muito. Então, tá bem. O Grêmio teve prejuízo no seu resultado, mas teve sorte no resultado dos adversários, e o Inter teve algum prejuízo, mas teve a sua vitória, quer dizer, ele fez 3 pontos, e isso é muito bom, e agora o Inter vai se dedicar à Copa Sul-Americana. Enfim, Gabardo, esse é um final de semana. Terça-feira tem Grêmio e Londrina. Eu espero, não que o Grêmio ganhe do Londrina, porque ganhar do Londrina é o mínimo, né? Eu espero que o Grêmio tenha uma atuação, pelo menos, que dê alguma ideia, assim, de que, será que pode acontecer? Eu ouvi dizer que o Roger está propenso a começar a lançar o Pedro Lucas. Já é alguma coisa. E o Gabriel Silva, será que ele não tem intenção de lançar também? Outra coisa, estão dizendo assim, tem que desmanchar. São os ofensivistas, né? Os 3 zagueiros. Não tem que desmanchar. Nos últimos 7 jogos, Gabardo, o Grêmio tomou 1 gol com esta forma que o Grêmio está jogando. Ora, isto é um sucesso absoluto. E tomou 1 gol, sabe por quê? Porque lá em Maceió, os laterais estavam ausentes, certo? Muito atrasados, muito lentos, deixaram os zagueiros muito abertos e foi um gol de cabeça. Claro, o cara entrou por cima, cabeceou, mérito do cara que fez o gol também. Agora, o Grêmio joga bem defensivamente. É um dos 3 setores, é o defensivo. O de armação, o Grêmio não existe. E de ataque, o Grêmio não existe também. Não tem ataque do Grêmio, tem o Diego Souza. São 2 coisas diferentes. Ou a bola cai nele, ele faz o gol, o Grêmio não faz gol. Porque a estrutura de ataque do Grêmio é pessimamente montada pelo treinador. Agora vão querer destruir aquilo que é o melhor.
Sim, mas eu estou ouvindo opiniões de companheiros meus. Não, ele vai tirar, não vai ser mais 3-5-2. Outra coisa, Gabardo, tu lembra do 3-5-2 do Tite? Tinha os 3 zagueiros, os 2 laterais, e no meio tinha um volante, que hoje seria o Vija Sante, e 2 meias. Só que o Grêmio não tem esses 2 meias. O Grêmio faz o seguinte, o Grêmio abre o Janderson na ponta direita, abre o Bião na ponta esquerda e o centroavante é o Diego Souza. Ou seja, o Grêmio fica com 2 homens no meio campo e entrega o setor. Ora, tenha santa paciência, né, Roger? Isto é tão elementar, isto é tão óbvio dentro do futebol, que um treinador da tua categoria não poderia fazer. Bom, eu nunca gostei muito do trabalho do Roger, porque ele não consegue ganhar títulos, e é claro que eu estou gostando menos ainda, porque ele está conduzindo muito mal o Grêmio. Mas enfim, está no G4. Agora, não é por ele não, é pela ruindade dos outros. Vamos deixar claro, o Grêmio vai subir, pela ruindade dos outros. Agora, se o Roger desse uma melhoradinha, por mínima que fosse, o Grêmio poderia estar muito melhor. Mas enfim, é isso aí. Terça-feira eu tô lá na Arena contigo, Gabardo. Tchau. Valeu, obrigado, Pedro. Daqui a pouco tem o Sala de Domingo. Hoje a Gaúcha transmite Avaí, Palmeiras e São Paulo e Juventude. Agora, ganhei o correspondente Gaúcha.